Olá, pessoal! Me chamo Jéssica Ferreira, mas podem me chamar de Jay. Hoje vamos falar sobre os principais pontos do discurso da Chimamanda, O Perigo de uma História Única. Mas, antes de começar, curta esse vídeo, comente aqui embaixo sugestões de próximos vídeos e também se inscreva no canal, isso ajuda bastante e motiva a produzir mais vídeos. E não esqueça de compartilhar, tá bom? Então venha comigo neste vídeo. Então, Chimamanda é uma escritora, pesquisadora e feminista da atualidade. Nasceu em 15 de setembro de 1977, na Nigéria. Ela é quinta filha de 6 irmãos. O pai, ele é professor de estatística na Universidade da Nigéria. E sua mãe foi a primeira mulher a ocupar um cargo de muita influência na mesma universidade. Chimamanda publicou o seu primeiro livro em 2003, que se chamava Hibisco Roxo. Mas só foi apenas em 2009 que ela ficou mundialmente conhecida com o seu discurso, que teve milhões de visualizações na palestra da TED. Essa falta de desconhecimento do livro dela em 2003 pode ser questionado sobre a pouca diversidade editorial no mercado editorial para autores negros e negras. Isso foi um assunto que falamos no último vídeo, que eu vou deixar linkado aqui nos cards. Chimamanda teve uma infância com muitas leituras, pois ela tornou-se leitora muito cedo. Então, ela tinha muitos contatos com histórias clássicas de princesas louras que esperavam o seu príncipe encantado, que comiam maçãs e seus personagens bebiam cerveja de gengibre. E o que isso é prejudicial para a vida de uma criança? Aparentemente nada, porque a leitura desses clássicos faz muito bem para o desenvolvimento da criança, tanto socialmente como na parte educacional. O que foi prejudicial foi que essas histórias influenciou a visão de Chimamanda do seu mundo, criando para ela uma visão que nos livros era apenas essas histórias que eram reproduzidas. E quando ela passou a escrever, porque ela foi uma escritora, uma leitora e escritora precoce, ela começou a reproduzir essas mesmas histórias clássicas que não tinha nada a ver com a sua realidade nos seus escritos. Então as suas princesas eram louras, comiam maçãs, bebiam cervejas de gengibre e nada a ver com o seu meio e com a sua cultura. Ela diz: como somos impressionáveis e vulneráveis diante de uma história única. O que era apresentado a ela nesses clássicos da Disney era uma história única e que ela se influenciava e pensava que aquelas histórias somente aquelas histórias eram para estar dentro de um livro. A história dela, de uma menina negra, nigeriana, que comia manga, não era uma história adequada para estar nos livros. É assim que as histórias únicas entram dentro de nós. Aquele lugar do livro não é meu. Então, isso impactou ela, influenciou até mesmo na escrita.
é a falta de identificação e representação social que nos tem. E na infância de Chimamanda isso foi muito forte. Na minha infância também. Quantas vezes eu não queria ter cabelos lisos porque as personagens das Disney tinham cabelos lisos, ondulados, bem bonito. E o meu não se enquadrava neste padrão. Eu não me identificava nesses locais de história, dos livros e nem nos filmes animados. Então, essa identificação e representação que as histórias únicas nos poda a nossa realidade. Às vezes, os autores e as pessoas que produzem esses conteúdos cinematográficos e literários, às vezes eles também possuem essas histórias únicas e os impedem de produzir algo que reflita a diversidade. Então, essas mesmas pessoas que escrevem e produzem conteúdos para o público também estão com suas próprias histórias únicas, porque cada um de nós temos histórias únicas. Eu tenho as minhas histórias únicas e vocês também têm as suas histórias únicas com relação a pessoas e a lugares. Quantas vezes pensamos e temos um preconceito de algum lugar ou alguma pessoa antes mesmo da gente conhecer. Isso é a nossa história única. Além disso tudo, de a gente identificar e ter em nós essas histórias únicas e a gente não ter o esforço de procurar outras histórias, é que isso produz estereótipos. Quando a gente não busca conhecer profundamente outras histórias, estar aberta ao diverso, nós criamos estereótipo por aquele lugar, por aquela pessoa, por aquele país, por aquele continente. Então, o que devemos fazer? É conhecer a diversidade, estar aberta para conhecer o novo. A nossa vida é como uma estrada. E a gente vai caminhando em linha reta e é o nosso lugar de conforto caminhar em linha reta. Mas quando aparece uma curva, é aí que a nossa história única, ela é quebrada. E a gente fica desconcertado com certas situações que a gente não estava habituado no nosso imaginário de alguma situação. A gente não estava, a gente não aprendeu o diverso. E quando a curva, a diversidade entra no nosso caminho e nos faz virar a curva e não a linha reta, a gente se sente surpreso e às vezes sem saber o que reagir frente à diversidade. E quando a gente não sabe o que fazer, é nessa curva que a normalidade e a diversidade entra, é que surge o preconceito. Então a gente precisa preparar a nossa vida, nos preparar o nosso amigo, para que possamos aprender o máximo da diversidade que existe no planeta. Lógico que a gente não vai aprender tudo, mas que a gente possa saber que o diverso existe e que a gente tem que conhecer a tudo e todos. A gente tem que ter um equilíbrio, né, de histórias, como diz Chimamanda. Para quando alcançar uma curva, não vamos reagir com preconceito, mas com respeito ao diferente e a todos, e acolher a todos. A desconstrução de histórias únicas que Chimamanda passou, de desconstruir que as histórias não são somente de princesas que comem maçã e bebem cerveja de gengibre, a salvou de acreditar que os livros só tinham aquelas histórias únicas, outros tipos de histórias, que ela fosse também incluída, que ela pudesse ser identificada.
Então, precisamos desconstruir do nosso imaginário as histórias únicas que foram apresentadas para nós desde nossa infância, na escola, na nossa família, na sociedade. Então, temos que ter essa sensibilidade de desconstruir essas histórias únicas, que princesas é somente louras de olhos azuis. Não, existem princesas africanas de todos os tipos, e que os protagonistas não somente precisam ser brancos, mas negros também. Então, as histórias devem ser desconstruídas. E devemos ter, como a Chimamanda fala, um equilíbrio de história. Não é que vamos banir agora os clássicos da Disney, os filmes da Disney, os contos de fadas dos irmãos Grimm. Não é isso. Não vamos acabar com as histórias. Isso faz parte da cultura nacional, universal. E temos que nos apropriar, crianças, jovens, adolescentes, adultos, de todas essas histórias. Mas que devemos sim ter a consciência que existem outras histórias. Histórias que contam de comunidades indígenas, de comunidades africanas. Então, temos que nos apropriar também dessas histórias. Podemos ler todos os tipos de história, mas também temos que buscar, como caçadores de histórias, histórias de outros povos, de outras civilizações, de outros países, e não ficar somente no nosso mundinho pequeno, mas devemos ampliar o nosso mundo, principalmente a nossa leitura de mundo, ampliar o nosso olhar para outros livros, outras leituras. E para não ficar somente com as minhas palavras, vou trazer uma citação do livro O Perigo de uma História Única, que foi a adaptação do discurso na palestra da TED da autora Chimamanda. Ela diz: as histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias foram usadas para expoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. Então, ao mesmo tempo que uma história pode empoderar uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, ela também pode caluniar este mesmo jovem. Então, a gente tem que ser críticos e analisar quais histórias estamos tendo acesso e desconstruir as histórias que rotulam e que traga algum estereótipo para algum grupo. Então, esses foram os pontos principais que eu, Jéssica, tive do discurso da Chimamanda. Então, você agora vai lá no site da TED, veja esse discurso, eu vou botar o link aqui no YouTube desse discurso, e analise, tire seus próprios pontos desse discurso, porque não existe apenas, agora me apropriando do discurso da Chimamanda, não existe apenas uma única leitura, e sim muitas leituras. Essa foi a minha leitura. E qual é a sua leitura do discurso da Chimamanda? Veja e tire suas próprias conclusões e leve isso para a sua vida. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Não esqueça de se inscrever e curtir o vídeo e compartilhar. Beijo, tchau!